Governo americano revela acusação contra Maduro e é chocante. Olha aqui comigo. Governo americano revela acusação contra Maduro e é chocante. Olha aqui comigo. Eu queria muito fazer esse vídeo aqui pra vocês, analisando ali as acusações reais contra o Maduro. Gente, finalmente o ditador Nicolás Maduro ele vai enfrentar todo o peso da justiça americana. E o que eu vou te mostrar agora é algo que acabou de ser revelado pelo Departamento de Justiça e que estava até agora confidencial, como eu vou te mostrar. É a acusação completa dos procuradores contra Maduro. Fica aqui comigo porque só aqui no canal você vai receber a resposta para várias perguntas como: qual é a acusação real contra o Maduro? A prisão dele foi ilegal? E se foi ilegal, isso não vai anular todo o processo contra ele? O Maduro vai ser condenado? Bora então começar aqui diretamente relembrando que Maduro foi capturado pelos Estados Unidos enquanto ele ainda era ditador da Venezuela. Isso causou estranheza, porque pelo direito internacional, chefes de Estado têm imunidade, até mesmo quando existe uma discussão sobre a regularidade das eleições. Tem um precedente lá da França que diz isso. Senão todo Estado que quer ir lá e prender outro vai dizer que existiu uma discussão sobre a regularidade das eleições. Essa é a razão que estaria por trás dessa imunidade aí praticamente absoluta de um chefe de Estado estrangeiro. E aí está justamente o problema inicial. Os Estados Unidos não consideravam Maduro um chefe de Estado. Consideravam ele um fugitivo da justiça americana. Olha aí, praticamente aquelas propagandas lá do faroeste. Lembra? Naqueles filmes que aparecia Wanted, querido, desejado, procurado, né? Nesse caso, procurado, reward, com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Isso, gente, porque já tinha sido iniciado um processo contra ele em Nova York, no qual Maduro era acusado de ser responsável por toneladas de drogas entrarem nos Estados Unidos todos os anos. O processo criminal nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do processo do Brasil. E eu vou te explicar agora o que já aconteceu por lá. Pouco antes do Natal, a promotoria convocou, em tese, aquilo que os americanos chamam de um grande júri, o Grand Jury. Lá nos Estados Unidos, no julgamento dos crimes, antes de se começar um processo criminal contra alguém, primeiro se convoca aí o Grand Jury, que consiste aí num número aí de 16, 23 cidadãos, e a promotoria vai apresentar todas as provas e evidências do crime para que essas pessoas decidam se o Estado tem ou não uma causa provável contra aquela pessoa. Só se tiver uma causa provável que aí vai se dar início a um processo criminal contra aquela pessoa. Ou seja, os promotores apresentam as provas e os cidadãos decidem se um crime foi cometido, provavelmente, né? Se provavelmente foi cometido para dar início ao processo e se aquela pessoa ela pode então ser processada. Em caso positivo, você tem aí o indictment, o indiciamento da pessoa, que no Brasil equivaleria à decisão judicial de recebimento da denúncia, que é apresentada essa denúncia pelo Ministério Público e é recebida pelo juiz, num ato em que o juiz diz se existem provas mínimas aí suficientes para submeter o investigado a um processo. E aí, nesse caso, ele vira réu. Veja então que o indictment americano não tem nada a ver com o nosso indiciamento do Brasil. O nosso indiciamento é outra coisa. É um ato do delegado no final do inquérito, quando ele entende que existiu um crime e que o investigado provavelmente é o autor do crime. Veja então que o indictment, o indiciamento americano, é o começo do processo, que no Brasil equivale a outra coisa que não é o indiciamento pelo delegado. Equivale ao começo do processo criminal, quando o juiz recebe a denúncia do Ministério Público. Bom, entendido isso, uma coisa que pouca gente entende, e eu aprendi isso lá no ano que eu fiz meu mestrado em Harvard, é que na área federal nos Estados Unidos, que é onde o Maduro está sendo julgado, a promotoria ela tem uma espécie de delegação, de procuração do Grand Jury ao longo da investigação. Então é a própria promotoria que toma decisões, por exemplo, que são do Grand Jury. Quando, por exemplo, tem que apresentar uma intimação, uma notificação para que um banco apresente dados bancários, para que uma empresa telefônica apresente dados telefônicos. É o próprio promotor, agindo em delegação do Grand Jury, que faz o que eles chamam de subpoena, uma intimação. E ela mesma, é a própria promotoria, que apresenta as acusações ali nesse momento de indictment. E pouca gente entende porque isso é uma coisa da tradição, do costume por lá. E eu perguntei para vários professores que patinaram para me explicar isso, a tal da atuação do Grand Jury na investigação, que se dá, na verdade, por meio do procurador dos Estados Unidos na esfera federal. Por isso, gente, olha aqui como que é o indiciamento do Maduro. Você tem aqui, como eu disse antes, que ele estava confidencial, por isso que você vê aqui, ó, sealed, superseding indictment, sealed, confidencial.
você vê que ele foi apresentado lá na District Court, na Corte Distrital de Nova York, do Distrito Sul de Nova York, lá que muita gente importante é julgada. E aí você tem aqui o caso United States of America versus uma série de réus aqui dos venezuelanos acusados aí dos crimes. E aí você tem logo em seguida aqui, eu grifei para vocês, ó, The Grand Jury Charges. O grande júri acusa. Mas aí você vai lá embaixo e você vai entender tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês. Olha quem que assina. Não são os jurados que assinam. É o Jay Clayton, que é o US Attorney, ou seja, é o procurador da República dos Estados Unidos, que seria o equivalente do Brasil ao procurador da República. É o advogado lá dos Estados Unidos em nome dos Estados Unidos. É assim que é o indiciamento aqui do Maduro, gente. Então, o grande júri acusa e olha quem que assina. É o procurador dos Estados Unidos. Nessa etapa de acusações, o investigado não participa e o nível para que a acusação seja aceita, para que o processo criminal seja iniciado, é um nível baixo de exigência probatória, como se fosse naquela etapa de recebimento da denúncia de um processo penal aqui no Brasil. Daí que, posteriormente ao indictment, o Maduro foi considerado um fugitivo, visto ele não ter sido encontrado em território americano para responder ao processo. E tudo isso aconteceu em mais absoluto segredo, para não prejudicar nem a investigação, nem uma futura operação militar de captura do Maduro. Tudo isso aconteceu aí, gente, logo antes do Natal. E aí você pode até estar se perguntando aí o seguinte, mas essa captura aí na Venezuela, ela não foi totalmente ilegal? Não tem argumentos contra ela? Não teria sido ela contra as regras do direito internacional? Não é possível, gente, que se a prisão foi ilegal, que o processo seja considerado válido. Ele vai ser considerado ilegal também. É ou não é? Antes de eu te responder isso, eu quero te agradecer por você se inscrever no canal, por curtir o vídeo, por ativar o sininho para receber novas notificações, mas mais do que isso, muito, muito obrigado por você fazer parte dessa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade. Isso significa um mundo para mim ter você aqui. Agora vamos lá. Tem muita gente falando aí que, mas o Maduro ele foi capturado de forma questionável ou ilegal. Isso aí vai anular tudo. O problema desse argumento é que para a justiça americana isso não importa. A jurisdição americana é sobre a pessoa e não sobre a forma como ela foi capturada, gente. Essa é a visão do processo penal americano, é diferente da visão do processo penal brasileiro. E isso lá nos Estados Unidos foi estabelecido lá atrás, ainda em 1886, num precedente aí chamado Kerr versus Illinois. E depois isso ainda foi reiterado, foi confirmado num outro precedente americano famoso, que foi o caso Frisbee versus Collins, lá de 1952. Para a justiça americana, o que importa é que a pessoa tenha sido apresentada para responder às acusações e que o processo criminal lá respeite o devido processo legal. Não importa, então, a forma como a pessoa foi encontrada, foi presa, foi levada até o julgamento. O que importa é que a pessoa vai ter todas as garantias do devido processo legal durante o julgamento, e não na forma da captura. Então sim, gente, independentemente da discussão sobre a prisão do Maduro ser legal ou ser ilegal, se o Maduro deveria ou não ter as prerrogativas do chefe de Estado, independentemente de atender ou não as regras do direito internacional, a expedição lá dos Estados Unidos, a operação militar para a captura do Maduro, independentemente de qualquer coisa dessas, Maduro pode ser julgado, mesmo tendo sido capturado dessa forma. E isso não vai causar anulação do caso, como aconteceria aqui no Brasil. No Brasil seria anulado. Aliás, no Brasil basta a pessoa ser poderosa, né? E os juízes lá, especialmente a Suprema Corte, arranja qualquer razão para derrubar tudo. Bom, mas vamos voltar aqui. E as acusações contra Maduro? Vamos para o começo. Maduro, ele não é o único processado. O processo é contra ele, contra a esposa dele e contra aliados políticos do Maduro, vários deles aí famosos da Venezuela. Você tem aí, por exemplo, o Diosdado Cabello Rondon, que cuida lá do Ministério do Interior. É um dos 5 mais importantes da Venezuela. Você tem a esposa dele, a Cília Flores. Você tem aí várias pessoas importantes sendo acusadas, inclusive aí o Ramon Rodrigues Chacín. Mas e o que a peça diz que eles fizeram? Aí a gente vai dar uma olhadinha lá, ó. Quando você vai ali para o ponto 4 da acusação, é dito que o Maduro ele vem colaborando com organizações criminosas, como as Farc, o cartel de Sinaloa e o Trem de Aragua. E no ponto 18 aqui do indictment, dessas charges, dessas acusações, essa acusação vai ser detalhada, especificada, dizendo que o Maduro cooperou com essas organizações criminosas para despachar cocaína lá da Venezuela para os Estados Unidos. Isso por meio de pontos no Caribe e na América Central, usando lanchas, barcos de pesca, navios e aviões.
Aí, no ponto 21, se explica até que o El Chapo, o traficante mais famoso do mundo, tinha relações com a Venezuela, porque ele exportava cocaína da Colômbia com a proteção das Farc e depois ela entrava na Venezuela debaixo da proteção do Carvajal Barrios, que é um aliado da quadrilha de Maduro, e que era chefe da inteligência militar da Venezuela, e que depois foi preso e se tornou delator nos Estados Unidos, revelando aí tudo sobre o funcionamento da cúpula do crime da Venezuela. Gente, essa quadrilha, ela também vai ser acusada aqui nessa acusação, lá no ponto 35, de possuir e usar armas de fogo para cometer os crimes descritos na acusação, o que demonstra aí a alta periculosidade dos indivíduos que são citados e que justificou a operação militar feita em apoio às forças de segurança pública dos Estados Unidos. As forças do DEA, que foram lá prender o Maduro, foram apoiadas por toda aquela operação dos militares. É bom, gente, esclarecer que o indictment é uma peça jurídica. Essa peça jurídica não avalia aí as qualidades ou defeitos das políticas públicas promovidas pelo governo de Maduro. Ela não é uma peça ideológica. Ela foca basicamente em dizer como as condutas de Maduro são criminosas, por terem atingido os americanos e ponto. Considerando isso e considerando que ele se julgou inocente quando ele compareceu numa audiência perante o juiz americano agora nessa semana, ou seja, considerando que ele ainda não procurou um acordo com a promotoria para reconhecer sua culpa, encerrar o processo, a hipótese mais provável é de que esse processo ainda vai demorar para ser encerrado, mas que tem grandes chances aí de terminar com Maduro na cadeia, condenado. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Maduro vai ser julgado culpado ou inocente? A gente ainda vai conversar bastante sobre isso, mas eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.